Olá, Rio Avistas, e espero que haja aí algum sportinguista a ver-nos também. Quem vem lá, desta vez, jornada 4, Rio Ave Sporting. Tenho o gosto de ter comigo o meu amigo Gonçalo Torres, que já vestiu as cores do Rio Ave e também já jogou de leão ao peito, mas era o leão do Algarve, Farense. E da Lavagna Eh, também tem um leão. mas é adepto do Sporting, gosta do Sporting, também gosta do Rio Ave, fruto, acho eu, fruto Claro, da tá. experiência que teve no futebol, e então eu tive o gosto de convidá-lo e ele aceitou, e desde já por isso, obrigado por despenderes um bocadinho do teu tempo para falar comigo, Gonçalo. Muito bem. Tens acompanhado futebol? Eu acho que sim, acho que tu veja Claro, bastante. já me conheces há uns anos e o futebol, a par da profissão, é sempre aquilo que também que motiva a conversa no seu dia a dia, né? Mas Claro. sobre falamos mais sobre os grandes e mais os clubes aqui da nossa região, mas o futebol é um tema do cotidiano, mais normal de todos, né? E tens visto os jogos do Sporting este ano? Tens acompanhado? Do Sporting não falha um. Isso é impossível. Agora, se acompanho outros clubes, não vou vendo os jogos todos, mas sei os resultados, sei mais ou menos, conheço um ou outro jogador, mas, claro, falando mais diretamente do Sporting e do Rio Ave, que é o tema de hoje, são dois clubes que eu acompanho, um porque é o meu clube desde sempre, o outro porque é o clube onde eu moro, o Rio Ave, né? E também é um clube pelo qual eu tenho algum carinho, também tenho alguns amigos ainda que lá estão e uma pessoa torce sempre por onde já passou, não é? Muito bem. E desta época do Sporting, o que é que tens achado? Não estou a falar de despedidas de solteiro, só de futebol. Despedidas de solteiro, isso é o pano para mangas, que essas telenovelas é que também alimentam um bocadinho aqui a vida normal do Sporting. Há sempre alguma novela todos os anos. Mas falando em termos de clube e projeto, né? Digamos assim, o que é que o Sporting quer este ano, um bocadinho receoso, porque perde muitas referências individuais e mesmo referências que os adeptos olhavam e podiam se agarrar nesse sentido de que são jogadores que foram crescendo no clube, foram levando o clube para a frente, dão alguma tranquilidade e neste momento olhamos para uma nova época, vê-se qualidade em termos de jogadores e o coletivo, mas acho que a ideia é a mesma do ano passado. Vejo o treinador do Sporting a querer aplicar algumas coisas que aplicava no ano passado, mas a matéria-prima, ou seja, as qualidades individuais dos jogadores, ainda não estão assim entrosadas para realizar aquilo que ele quer. Estás a perceber? Onde é Sim. que eu quero chegar? Vejo, por Sim, exemplo, diz isto. vejo, por exemplo, um meio-campo com características individuais que ainda não dão aquela fluidez que outrora, com Moritas e Humans, os sportinguistas estavam habituados. Até porque lá está, batendo na tecla da característica individual. O ano passado tínhamos, por exemplo, um Morita que era muito bom a dois toques e uma recepção já encaminhava uma jogada para a frente. Hoje em dia temos um Doumbia que tem outras coisas, mas aquela recepção orientada para a frente ainda não está, ainda não é uma coisa que ele faça com muita naturalidade e em construção de trás para a frente, ou seja, quando está blocos a pressionar, ainda tem muita dificuldade. É onde eu sinto uma grande diferença do Sport, deste ano, do ano passado para este. Pá, é assim, se por um lado, eu concordo contigo, saíram as referências quase todas do Sporting. Aliás, acho que do Sporting de Ruben Amorim só ficou para aí o Bragança e pouco mais. Vejo o Eh, Inácio, o Inácio, exatamente, também. vejo o Eh, Inácio. E o mas, Géni. mas do Sporting, pois, porque depois o Rui acaba a E o temporada. Maxi Araújo também apanhou a Amorim.
Sim, mas apanhou só ali por 3 mesinhos, não é? Depois o Ruben vai embora. Ainda estava muito intermitente porque tínhamos o Nuno Santos que estava numa boa fase. E eu até, eu Ah, lembro-me e que O Nuno também está, claro. foi Cristiano, e ele foi questionado na altura porque é que não joga o Maxi, porque é que não joga o Maxi, e ele estava sempre a bater na mesma tecla, que é o Maxi ainda não teve tempo para treinar com a equipa. E depois o Nuno Santos tem lesão e o Maxi arranca até os dias de hoje a ser o que é. É bom jogador, o Maxi. Às vezes parece-me que perde um bocado a cabeça, mas acho que é um bom jogador, assim, de modo geral. É assim, do Sporting, eu acho que eles perderam muitas referências e acho que houve uma intenção clara, desculpa, por parte da estrutura e do treinador de fazer um plantel à sua imagem e de apagar todos os fantasmas que deixava o Ruben Amorim, que ainda hoje julgo que os adeptos do Sporting tenham saudades, no sentido em que nunca achei que o Rui, não me veio o segundo nome à cabeça, Rui o, Borges, o Rui Borges nunca me pareceu ser muito amado no Sporting, muito acarinhado, consensual, né? exatamente. Mas também o Sporting, é assim, eu não sei como é que era antes dos anos 2000, mas do que eu conheço o Sporting sempre houve muita instabilidade dentro do clube e a qualquer momento os adeptos já subiam a equipa. Pronto, isso aí é um clima que cria alguma instabilidade. Não é fácil nesse sentido trabalhar no Sporting, mas também é verdade que já foi mais difícil. De Pá, resto, diz. o que eu acho destas mudanças todas vem no modelo que o Sporting tem vindo a seguir, que é o jogador está seguro porque renovou, mas o clube só renovou porque não quer vendê-lo, digamos, à pressa porque não tem contrato. Mas quando da renovação também já tem um plano de venda falado com o jogador, estás a perceber? Sim. E nunca esquecendo que estas últimas renovações, todos os jogadores que saíram tinham renovado há pouco tempo. O Diomando, o Trincão, o Pote, todos. O Pote já Todos. saiu? O Pote já saiu? Não, mas está para sair. E o que é que Supostamente. acontece? Vamos ver. Eu hoje num grupo do Sporting disse que achava que ele ia ficar. Mas o que é que acontece? Tu tens jogadores que já os compraste caros, entre aspas. Tens um Diomande que já veio de 15 milhões do Mafra, já tens o Trincão que veio de 30 milhões quase do Barcelona, com as duas compras, que na altura foi 50, depois mais 50. E tens 3, 4, 5, 6 jogadores que só podem ser vendidos a bater o teto salarial do clube. Estás a perceber? Ou seja, para o Sporting, a renovação significa estabilidade, né? Fica com os jogadores, não tem que vendê-los à pressa. Mas depois, por outro lado, também tem uma despesa gigante. Que, por Claro. exemplo, o Pote, se calhar, chega ao Sporting, vou dizer, por X, renova no passado 2 anos, fica a Y, e depois, nesta última renovação, já está tipo no Z, mesmo no limite dos limites, estás a perceber? O Então, Pote, o Pote também saiu caro na altura porque veio de Famalicão, mas o Famalicão julgo que só tenha vendido 50% e depois não me lembro, mas ficou O caro. Sporting recomprou por mais 30 ou 40%. Pois, mas Ou saiu seja, caro. Saiu caro, pá, o que acima de é 10 caro? milhões. O que é caro em relação a um jogador que marcou mais de 60 gols, né? Sim, sim, sim. Não estou a dizer que Certo? é. Mas é uma. Quer dizer, para o que se vê, hoje em dia no mercado português, qualquer jogador, os grandes vão buscar por 10 milhões. Isso também é verdade. E são jogadores banais por 10 milhões. E tens hoje em dia Famalicão e equipas assim que Vendem caro. vendem caro e com qualidade. E já sabem que é um sítio. Os grandes já vão ao Famalicão e já sabem que compram, entre aspas, garantias, não é? Não é Claro. como ir comprar um Zé como antigamente e depois vamos ver se engata. Não, hoje em dia já compras o Garte, Pote, o Bá, agora o Às Bá mais vezes, recente, às vezes, não o é? Famalicão também vendeu um central para o Porto há não muito tempo, não me lembro do O nome. Otávio. Depois chegou ao Porto e não fez grande coisa. Mas também tens que perceber o contexto. O Porto na altura metia água por todo lado, né? Depois, sem dúvida. Também tens um Falando, David Carmo por 30 milhões que 20 e tal milhões do Braga, que era uma coisa, falava-se que podia ser titular da seleção nacional e depois foi o maior flop do Porto. e era muito bom no Braga, ele.
muito bem. Aqui falando agora mais da equipa do Sporting. Pá, eu acho que na realidade o Sporting foi buscar o melhor reforço do mercado português, que é aquele miúdo que foram buscar aquele miúdo, odeio dizer isto, o miúdo negro, O Iracunda, Iraconda. Yeah. opa, eu, Não em vídeo gostas são todos dele? bons, né? Em vídeo são todos bons. Mas a primeira impressão dos 15 minutos que ele jogou, vamos ver. Eu gosto de jogadores rápidos, não me interpretes mal, é sempre um handicap super positivo. Agora, numa equipa grande, ter jogadores só por si rápidos, não é, a meu ver, acho que se pede outro entendimento do jogo, percebes? Mas o gajo é uma moto. Pois, E eu, e se não tiver espaço para correr, vai para a pista, no tardar. é para o atletismo, o Sporting também tem história no atletismo. Estás a perceber a ideia, mais ou menos? E opa, depois pá, tens a situação do Suárez, né? Que não se sabe também o que é que vai ser dele. Por um lado, o Varandas diz que está à espera que o mercado feche para ele fazer as pazes. Por outro, há rumores por todo lado para ele sair. Ainda hoje ou ontem saiu um rumor para o Nottingham Forest. Contudo, tens o Ioannidis, que para já vai dando para a despesa. Falando do Soares, o pessoal também tem que perceber um bocado os rumores. Tipo, se fores acompanhando um bocadinho de mercado de transferências, o Nottingham comprou o ponta-lança do Chelsea, o Delap, por 50 e tal milhões. Vai gastar agora 80 no Soares, que é a cláusula. Faz sentido? Acho que Pois, não. daí as polémicas do Suárez, que é para baixar o preço dele, não é? O Soares, pelo que eu estou a perceber, não sei quem é que quer tirá-lo do Sporting, mas parece que, não sei se é ele, se é o agente, se é rivais a querer perturbar. É um bocado, é que uma história um bocado. Olha, mais uma novela a Sporting, há sempre um drama. O ano passado foi há 2 anos foi o Jóqueres e o Warder, agora este ano é o Soares. Pá, há algum problema com um gajo do Sporting que fazem gols, então parece, já é E sistemático. achas que o Ioannidis vai dar para a despesa? O Ioannidis tem sempre aquela questão das lesões, porque o Ioannidis, o ano passado, veio numa questão de o Arder saiu, precisamos de um segundo avançado e acabou por se contratar dois supostos titulares, não é? E o Ioannidis nas taças da Liga, Taça de Portugal, quando ia entrando no campeonato, às vezes tinha dado uma boa amostra. Só que depois fica 5 meses ou 4 meses de fora e tu. Onde é que está o Ioannidis? E acaba por aparecer o miúdo Nel, que lá às vezes é a questão do tens um suposto titularíssimo, um candidato à titularidade lesionado, tens o terceiro. E olhando para o terceiro, tu, né, ficas sempre mete, não mete, é da equipa B. A verdade é que o miúdo, com mais ou menos dificuldades, mete a bola lá dentro. E, e o que eu tenho, e o que eu temo no Sporting, com o passar dos anos, é essa questão. Antigamente não tinhas outra opção, tinhas que meter o miúdo, não é? Tinhas que meter o Nuno Mendes porque não tinhas mais ninguém, não é? Tinhas que meter o Mateus Nunes porque não tinhas mais Coitadinhos, ninguém. né? Coitadinhos, tinham que pôr o Nuno Estás a Mendes. ver? Mas quem era o Nuno Mendes, não é? Pois, quem era? Olha, quem é? É Quem é mais agora? isso. Quem é o Nuno Tem que abrir Mendes? os passos. E, Mas já e jogava muito ele, já era uma moto do caraças, o Nuno Mendes. pá, eu, como sportinguista, não o conheci porque o Nuno Mendes apareceu com 17 anos. 17, 18 na equipa, sim, sim, mas era uma moto do caraças. Ele, não se notava que ele era mais novo que os outros a jogar, caraças. Estás a perceber? E agora fico contente. O Sporting andava muito aflito para ir comprar um extremo esquerdo. Foi buscar aquele miúdo, o Iracunda. E tens um Flávio que até jogou no Rio Ave, o irmão dele era meu colega no Sub-19 no Rio Ave, e o miúdo, lembro-me, 7, 8 anos andava lá atrás de nós, e vejo um miúdo com uma forma soberba, a jogar muito bem, a ser aquele extremo que vai mais para as zonas interiores, mas a perceber ter essa capacidade de andar tanto encostado à linha e a criar espaço por dentro, e vejo que gastas 15 ou 16 milhões num gajo que é mais rápido, é mais físico, é isso, mas vamos quê? Vamos fechar espaço a um miúdo que está Mais, bem? mais experiente. Opa, o Sporting quer ser campeão, né?
Mas o Sporting comprou o Iracunda e as melhores épocas dele é extremo direito e a ideia é metê-lo a extremo esquerdo. Há espaço para todos. O Sporting vai jogar Champions, vai jogar Taça de Portugal, vai haver espaço para toda a gente jogar. Isso aí Sem não acho que dúvida. seja o problema. Olha, vamos fechar aqui um bocadinho, fechar, vamos deixar de lado, já vamos voltar a falar um bocadinho do Sporting novamente. Ia-te perguntar se ainda acompanhas o Rio Ave e o que é que tu sabes desta equipa do Rio Ave e deste projeto. Opa, o que é que eu vejo nesta equipa do Rio Ave? Ou o que é que eu não vejo? Podemos começar por o que é que eu não vejo, que é mais fácil. Vai. Eu não vejo referências. Uma coisa que eu, em 2016, quando cheguei aqui ao Rio Ave, via referências. Olhavas para pessoas e vias homens de quem tu tinhas que ter respeito no clube, digamos assim. Não é que fossem jogadores com uma qualidade soberba ou que tinham feito carreiras de Real Madrid, que também houve, o Fábio Coentrão, mas vias um Tarantini, vias um Vilas Boas. Se fosses um bocadinho interessado, vias que o treinador adjunto, na altura o Gama, tinha uma passagem gigante pelo clube e tu sabias que, calma, temos aqui história, né? Temos aqui história do clube, a bem ou a mal, temos que respeitar. Hoje em dia, perdeu-se um bocadinho muito do que é esses projetos da juventude, né? Vamos buscar jovens para vender, vamos buscar isto para vender, é tudo para vender, é tudo para vender, e perde-se figuras do clube que movimentavam e faziam parte do dia a dia das pessoas de Vila do Conde e mais aqui das Caxinas, onde sabes que eu trabalho. Tarantinis da vida, onde é que andam essas pessoas? Essas pessoas alimentavam o Rio à Vista. Na minha É opinião, assim, tu és Rio à Vista há mais tempo que eu, sabrás melhor. é O teu assim. filho chama-se Gaspar por causa do capital, né? Eu vou dizer que sim, mas acho que não. Embora até tenha uma camisola do Gaspar em casa, ele não é o meu ídolo. O meu ídolo, posso dizer, é o Fábio Coentrão. Ok? No E futebol é o bem, Fábio Coentrão. Porque cumpriu o meu sonho sendo um jogador daqui. Pá, eu acompanhei muito a carreira dele quando era miúdo. Eu ainda era puto e ia ver os treinos do Rio Ave e ele estava a começar, então acompanhei muito do Fábio e é um bocado por aí que ele é o meu ídolo. A nível do que tu estavas a falar das referências, as referências queriam-se. é preciso entender que este Rio Ave é um Rio Ave completamente diferente. O futebol profissional do Rio Ave é completamente diferente e não há como negar as evidências. O clube, a SAD, mudou. E tu mantens ainda o Augusto Gama, se eu não me engano, e mantens o Vítor Gomes junto ao futebol profissional Sim, sim, sim. e outras pessoas que já pertenciam à estrutura. Agora, se eu acredito que eles tenham muita influência, não acredito. Uh, ou melhor, não acredito que tenham uma voz decisiva, digamos. Mas pronto, estão lá as referências, que têm muitos anos de clube, e depois tens as novas referências que vão surgindo. Tens, por exemplo, o caso de um jogador como o Brossai, que parecendo que não, eu julgo que ele já vá para a quarta época aqui. O Uh, guarda-redes também, o Mista, vejo que tem sempre alguma ligação mais próxima com os adeptos. Exatamente, o Brussai, eu já disse isto num vídeo, o Brussai fala português, está cá há 3 anos e meio, não, está cá há 2 anos e meio, vai fazer este ano o terceiro, ou seja, vai Isso, fazer a já. quarta época, ou seja, há aqui algum interesse. Agora, há muito jogador também que é de passagem, nisso aí eu concordo contigo, e não vão ficando referências. Epá, mas é É lidar. negócio, é o que eu estava até a dizer, foi o que eu te disse no início, é o projeto. É o projeto hoje em dia dos clubes, é esse. Há Agora, coisas, que se perdem pelo meio para se ganhar outras, não é? há coisas que não me agradam, há coisas que não me agradam. Pá, gostava imenso de que a equipa do Rio Ave tivesse lá incluído pessoas como tu, que eu conheço, que tivessem lá pessoas como o tio do teu filho, que tivesse lá pessoas como amigos meus que cresceram no clube e fizeram carreira profissional em sénior. Pá, mas não foi possível. Já foi possível ter um bocadinho disso, mas não é possível para todos. Tiveste o último caso que tiveste foi o Costinha, foi assim o mais Mediático. mediático, não é? Obrigado. Agora, pá, neste momento vai ficar cada vez mais difícil para os jovens e não só Claro. vila-condenses, portugueses também. Sim, mas E já, desta mas equipa, já, desculpa.
Ia-te perguntar, desta equipa a jogar futebol, já viste algum jogo do Rio Ave este ano? Vi quanto ao Porto e gostei. Lá está, ter jogadores jovens e isso é uma coisa positiva porque parecendo que não, parecendo que não, não, é uma evidência, eles querem se mostrar porque estão num palco que sabem que isto, sendo o dono quem é, estás perto toda a Premier League ou de um campeão grego. Tens um miúdo como o Diogo Nascimento, que foi vendido para o Olympiacos, que tem uma qualidade enorme, vem-se relançar no Rio Ave, mas já sabemos que não é para estar aqui muito tempo, né? Tens miúdos que não têm, tendo jovens com qualidade, tu estás sempre com uma equipa mais perto de ter qualidade de jogo. O que eu achei em termos de faltava um bocado de objetividade, que já é um problema do ano passado. A equipa está muito, não tem problema de ter a bola, de jogar, de trocar, de movimentar, mas depois acho que está de tal forma larga no terreno e baixa que depois, na hora de meter jogadores na área, com clubes como o Porto e tudo mais, que até fazem uma linha ligeiramente mais subida, tu não conseguindo meter jogadores dentro da área, ou chutas de fora, ou estás mais difícil de marcar, né? Então acho que no cômputo geral é uma equipa que joga bem à bola, mas vê pouco baliza. Acho que tem que ser mais incisiva a olhar para a baliza, digamos assim. E tem um ponta de lança que é grande, que é forte, toca bem na bola, mas está muitas vezes fora da zona do. Ou seja, naquele jogo em específico, o Porto segurou pouco os centrais, ou seja, andava sempre de tal forma disperso, quando a equipa precisava de uma referência, Ele não descai estava lá. muito pala, ele descai muito pala, mas eu também não sei se não é isso que lhe pedem, porque depois nas costas dele a 10 está a jogar o Beleza, que também é alto e a posição dele de raiz é ponta de lança. Eu não sei se há aqui algum bocado a A intenção ponta de de. lança ou 10? O Beleza é ponta de lança. Ele tem jogado a 10, mas ele, por exemplo, no primeiro jogo, quando estavam todos disponíveis, jogou a ponta de lança e o Tumble ficou no Pois. banco. Eu também acho que o Rio Ave, pronto, o treinador não conhece bem o futebol português. Há um ano já tenho que conhecer, meu. Eu acho sim, mas imagina, uma equipa como o Rio Ave jogar com dois pivôs, jogar tão fechado atrás, é que depois retira algum poder ofensivo à equipa. Em primeiro lugar, jogam, pá, muitas vezes tens um pivô a jogar que depois com a bola nos pés é muito pouco criativo. Tem muita dificuldade com a bola nos pés. E isso retira. Mas, Diz, mas isso diz. foi um problema do ano passado. Sim. O ano passado, quando jogavas com um meio campo com o Aguilera, o Olinho, e está-me a faltar o outro nome do O Olinho outro. não costumava jogar no meio campo, mas jogava o Aguilera, jogava o Notói e o Sim, outro. mas o Notói já veio noutra fase, que é quando ele mete o Notói e o húngaro e consegue fechar o meio campo, fica com o meio campo mais coeso e liberta os gajos da frente, o Bezerra, o Blesa e o outro extremo esquerdo, que era o Spikic. Ou seja, Sim. e é quando o Rio Ave começa a ter um seguimento de resultados mais positivo. Foi quando teve ali, estava-se a temer ali um bocadinho o Rio Ave aqui na zona de despromoção. Sim, Lembras-te? mas lá está, eu acho que é muito pouco, ou seja, contra a maioria das equipas em Portugal, o Rio Ave não precisa de jogar com dois médios puramente defensivos. Eu acho que o Rio. Em casa talvez não, mas fora, Opa, e depois, fora não digo que entre, não. o- entre o Notói e o húngaro tem outra qualidade. Pá, o Notói é muito mais físico, é para Certo. destruir, estás a ver? É para Porque ele vem para a destruir. central, eu gostava muito dele a central. Exatamente, ele é muito físico. E eu gosto dele, ele é muito esforçado, mas ainda tenho essa dúvida, porque ele na fase de construção com a bola, pá, às vezes sim, às vezes não, às vezes Poucas. mais ou menos. Estás a ver? Ao passo que o outro rapaz, o húngaro, não é tão físico, mas é muito posicional, está sempre muito bem posicionado no campo, está sempre no caminho da bola. Certo. E depois, com a bola nos pés, não inventa muito e ele solta rapidamente a bola para alguém mais criativo do que ele, como por exemplo o Diogo Nascimento este ano, ou um Bezerra, para que seja criada alguma coisa. E também apesar de não ter muito golo, o húngaro, que é o Tamás, já agora, é alguém que sobe com a equipa, acompanha o crescimento da equipa no Certo. momento ofensivo, ao passo que o Notói é um bocado.
Eh, Fica ali na frente dos centrais, para espaço, muitas das vezes a entrar na linha defensiva para cruzamentos e dá opa, outra segurança no processo defensivo, eu acho. oh, Sabendo que podia ser muito mais valorizada a central, foi a posição que na altura, quando ele começou no Rio Ave, jogava. e depois é um jogador pesado, no Toy. É um gajo que se faz um pico para a frente a atacar, ele depois não consegue fazer um pico para trás, vem-se a arrastar. Claro. Já não tem energia. Pá, são 100 metros, né? Uma pessoa compreende, são distâncias grandes para correr. Eu tenho alguns vídeos dele, eu como gosto desta coisa, analiso um bocado alguns momentos, e em alguns momentos tu vês que ele tem dificuldade em correr, principalmente a partir dos 60 minutos, em correr para trás, quando acompanha o jogo ofensivo. Desculpa, deixa-me puxar aqui a janela. Quando acompanha o momento ofensivo. Posto isto, ia-te perguntar o que é que tu estás à espera do jogo. Achas que vamos ter a vitória que merecíamos o ano passado? Ou achas que vocês vão conseguir apertar-nos? Jogar nos Arcos à sexta-feira, às 8h15, numa semana de frio e chuva, para quem aparece é sempre complicado, né? Já vi o Rio Ave na altura, no tempo de Jorge Jesus, a espetar 3-0 ao Sporting, que o Jorge Jesus pensava que o Bruno César ia apanhar o Gil Dias e, e descascaram-lhe 3-0. É sempre, o que é que eu espero? É sempre imprevisível, mas lá está. Vai no intuito do que eu estava a te dizer. O Rio Ave tem jogadores nas alas bastante verticais. Se conseguir, com essa verticalidade, atacarem a baliza do Sporting e meterem atenção o Rui Silva, que também não atravessa um momento impecável, opá, é sempre imprevisível. Mas agora o Sporting vem também vem na senda do que é uma equipa grande, vem tentar meter o seu jogo e, e acho que em termos físicos, pelo menos os duelos do meio campo, o Sporting toma sempre um bocadinho mais de vantagem. Agora, se o Rio Ave perder a noção muitas vezes do espaço onde quer, lá está a fazer aquele joguinho bonito, aquele jogo bonito, não, aquele jogo associativo no meio campo e toque e pá, o Sporting vai tentar apertar porque também faz muitas. O processo defensivo do Sporting também é muitas vezes no homem a homem e no que toca a duelos pode ter alguma vantagem em relação aos jogadores adversários do Rio Ave, mas também lá é o que eu estava a dizer. O Rio Ave também tem jogadores com bola que não tremem, né? O Diogo Nascimento, um Bezerra, um Beleza, são jogadores que com a redondinha também não têm medo de fazer as suas jogadas e se mostrarem, né? É o que não se escondem do jogo, que é uma coisa que hoje em dia parece que quando se joga com uma equipa grande, o jogador toma, toma, toma e acaba por não mostrar a sua capacidade individual. Fecham-se muito. Eu estou um bocado receoso relativamente ao jogo. Eu sempre vou ao estádio com o intuito de que o Rio Ave ganhe e acredito sempre na vitória. Agora, efetivamente, para este ano, para sexta-feira, estou um bocado receoso por dois motivos, principalmente. Um deles é o facto do Rio Ave estar a ter muitas lesões. No último jogo saíram três jogadores com queixas físicas, o Tumble, o Abi e o Nikicher, o Nikicher não, o Abi, Tumble e o Brabec, que é central. Sim, E por gosto do outro, Brabec. também gosto muito dele, mas pá, não sei porque, quer dizer, eu acho que sei, acho que é porque por ele já não ser vendável, acho que não apostam assim tanto nele. É um jogador já com 30 e alguns. Um, e depois por outro motivo que é o Rui Borges, e ele o ano passado apanhou aqui um belo susto na última jornada. Teve a Mas já perder. estava resolvido. Quê? Já estava resolvido aí. Não, o Sporting tinha que Não, ficar em não. segundo. O Sporting podia ter ficado em terceiro.
só que deram a volta ao jogo e acho que nesse sentido o Rio Borges não vai dar nada de borla, vai ser uma equipa muito cautelosa, o Sporting, na minha opinião. Se Já foi no calhar, último jogo. se calhar não vai ter um caudal ofensivo gigante, mas também não precisa ter muito, só precisa de marcar um golo, não é? E depois já fica muito difícil para o Rio Ave. E o Rio Ave, estando desfalcado e pá, Algumas peças sem, fundamentais, não é? exatamente, sem as peças fundamentais da equipa, eu não sei como é que terá recuperado o Brabeck, o Tumble e por aí fora. Acho que há uma dificuldade acrescida para a equipa do Rio Ave, mas acredito que o Rio Ave também vai ter as suas oportunidades no jogo e se Sim. for tão eficaz como foi no último jogo, certamente vai causar estragos. No último jogo, segundo as Mas, estatísticas, mas em achas que o geral, plantel ainda está curto do Rio Ave? se o plantel está curto, esta semana chegaram Mais dois envolvido, não foi? reforços, o Pedro Amaral Comparado. e hoje foi anunciado também o Malik É da Seloki, acho França. que era assim É o da nome. França, não é? Sim, sim. Pá, boas estatísticas na segunda Liga Francesa, um jogador com golo, médio ofensivo. O Pedro Amaral é um jogador que eu não posso dizer que era muito querido quando esteve cá, era um bocadinho o patinho feio da equipa. Não quero ofender o Pedro, caso ele esteja a ver isto, julgo que não. Eh, mas a realidade é que, pronto, era sempre muito criticado, era sempre a ovelha negra que levava com algumas culpas, embora tenha feito pontualmente bons jogos. Lembro-me de um à cabeça que foi o jogo contra o Porto, e ele teve duas assistências. O Rio Ave ganhou 3-1 ao Porto nesse jogo, se não me engano. Mas também estamos a falar de um jogador que, desde que saiu, já lá vão 2 ou 3 anos e ele também há de ter tido a sua evolução. Não sei. Acho que eu acompanhei o ano passado o Estoril. Lá está. Também um bocadinho na cena de onde eu tenho pessoas conhecidas, eu gosto de meter um olhinho. Uh, Pareceu-me sempre à imagem do que tem sido. Permissivo em termos defensivos, um bom pé esquerdo, mas não sei. Muito, Mas, muito. Vejo um Nelson que supostamente seria um central, o Aben, não é? sim. Seria um central mais à esquerda, idealmente numa linha de três, mas agora a jogar mais na esquerda mais como lateral, vejo como uma aposta mais efetiva no sentido de conseguires ter mais rendimento por ali, percebes? Mas tem sido muito crucificado o Nelson este ano, tem levado pancada em todos os jogos. Eu não, pá, não sei se ele não terá tido uma lesão mesmo por causa dos hematomas que lhe vão criando. Eh, mas pronto, o Pedro Amaral é assim, só a coisa que eu sempre achei dele é que ele tem que ser um tipo que dá tudo nos treinos durante a semana, porque os treinadores passam por ele e ele passa pelos treinadores e equipas e ele é sempre aposta. É porque ele Opa, trabalha mas durante a semana. no início também foi emprestado pelo Benfica, se não estou em erro. Ou seja, Não, ele foi sempre do Rio Ave. Ele veio já com contrato sim, com o Rio Ave. mas também eu lembro-me de defesas esquerdas do Rio Ave, que eu me lembro, o Yuri Ribeiro, defesa esquerda, o Fábio, o entrou, mas também já veio jogar mais para a frente na altura. Tiveste o Mateus, Mateus Reis, pá, aquela mal dupla, amado. Mal amado, aquela não. Ele também Ma- fez um. Mateus Reis Nuno Santos, na altura, já na ideia do terceiro central e o Nuno à esquerda a fazer o quinto elemento a defender, naquele tempo, com o Carlos Carvalhal, Não, mas aí era uma equipa muito ofensiva, não tinha grandes responsabilidades defensivas. Lá está, era uma equipa em que jogos jogava só com grandes. um pivô, Em por jogos exemplo. grandes. Não, Quanto? em jogos grandes, sim, mas isso todas as equipas Jogos pequenas com o contra os grandes, Tarantino e Filipe Augusto, Taremi, como Carlos assim? Mané, nessa Nessa equipe, equipa? nessa equipe. Ui, Até jogavas com o Nelson Monte mais à direita também. na altura, na altura o Rio Ave tinha um plantel.
sobrava. Eu quando cheguei ao Rio Ave, Krovinovic, era o Esse, Diego esse, brasileiro, era o fim do mundo. esse plantel do Carvalhal, olha a equipa que ele apanhou aqui. Gelson Dalla, o Sim. Taremi, Nuno Santos, aquele rapaz que tu disseste, que era do Sporting, que veio para o Rio Ave, não é, é o Carlos, não é Carlos Carlos, Mané, Carlos Mané, Al-Musrati, Almos Rati, ridículo, que jogador. meio campo, não me está a vir à cabeça, mas também era assim umas vedetas todas malucas. Não era o Tinha o Pelé, Filipe mas Augusto também, Tarantini, tinhas um Borevkovic, tinha, Bravkovic. epá, era um plantel. Não sei se tinha o Marcelo, não, o Marcelo já não devia ter. Não, Marcelo acho que já não estava, mas era um plantel assim, era uma coisa. Pronto, também foi é melhor, essa temporada é a melhor pontuação de sempre do Rio Ave na Liga. Eh, E eu dos jogadores que eu mais gostei de ver no Rio Ave, que até passa um bocadinho despercebido, que foi, só também acho que só teve meia época, foi um gajo que agora joga no Santos, que é o João Schmidt. o João Schmidt, Eu pá, adorava esse gajo. Só teve meio ano, foi para o Japão. Eu treinei, tive a possibilidade de treinar com esse plantel na altura. A treinar, não é que eu fosse chamado, porque fui lá treinar, para também não estar a enganar ninguém. Uh, É surreal. Ele e o Diego, os dois juntos, meu Deus. o Diego Lopes também estava cá com o Carvalhal, estava, como disseste ainda há pouco, o Mateus Reis, estava, opá, era muita gente com muita bola nos pés. O Eh, guarda-redes era o Leonardo, era o Leonardo? o Léo Jardim, É? foi para o Lille. É, Tinha ali- essa equipa do Rio Ave, cuidado. E eu, quando cheguei, o treinador era o Capucho, na altura. Tu quando chegaste apanhaste que depois O foi a tal Capucho. época dos 3-0 ao Sporting E depois ele que é despedido e vem o Luís Castro. Portanto, um erro. Ainda apanhei também o Miguel fez. Cardoso. Veio o Miguel Cardoso. Tu jogaste no Rio Ave 2, 3 épocas. 3,5, não foi 4 por causa do Covid. Vim em 2016. Fui-me embora em 2019, 2020, 2020. A tua lesão foi em qual época? Foi na primeira de sénior, eu na altura venho em 2016, sub-18, faço alguns jogos no sub-19, faço sub-18, sub-19 no Rio Ave. Nesse primeiro ano fomos à fase de campeão, foi a melhor geração de formação do Rio Ave. Em termos de jogadores, poucos não são profissionais hoje em dia. Depois lesiono no meu primeiro ano de sénior, ou seja, na terceira época, certo? E depois fico para a quarta época que acaba a meio por causa do Covid. Ou Ok. seja, no meu primeiro ano de sénior fico 10 meses de fora, depois regresso e paro para o Covid. A tua lesão foi no menisco, Não, foi ligamentos, ligamentos. ligamento cruzado. Alguém jogou contigo que hoje em dia estás na Primeira Liga? Então o Costinha jogou comigo. Certo. O Costinha jogou comigo. Tejo Primeira Liga não temos. Temos jogadores que já jogaram na Primeira Liga. Tínhamos o Jaiminho no ano passado, o Vitor joguei com ele no Sub-23. Tens o Ricardinho, que teve no Santa Clara, que foi para o México. Tenho. Quem tem mais? Tem o Carlos Alves, que agora está na segunda Liga na Académica. Já tem pai Apanhaste o 10. Carlos Alves ainda? Apanhei. Quantas vezes ele me dava boleia para casa? Tem 10 mil subidas já na Liga 3 para a Liga 2. Tem o Frederico Namora, que estava na Liga 2 o ano passado. Tem um Filipe Almeida, que está na Arménia, estava no Feirense ano passado. Essa geração do Rio Ave, esquece. Tem o Tiago André, tem, sei lá, Chute, o Anel Namora, todos em ligas profissionais. Ok. Era ridículo. Se tu me dizes assim, o Rio Ave podia ter aproveitado, podia. Pelo menos dois ou três, podia. Mas lá está. O Rio Ave também. O sucesso do Rio Ave, na altura, também culpa a não aposta.
quando tens equipas, quando tens treinadores como o Luís Castro, como o Carvalhal, que são os treinadores que vêm para lutar por lugares europeus, Mais ou menos. seja forte. O Luís Castro veio para cá com a promessa de que iria fazer uma aposta na formação. Só que depois não, essa aposta não se verificou. Mas na altura havia uma tentativa de trazer miúdos da formação para, Sim. para a equipa E tinhas principal. qualidade. Tiveste. Dizes? E tinhas qualidade a partir do momento em que tens plantéis de sub-19 a lutar para ser campeão. Sim. É uma coisa que. E tens um plantel, tens dois. Eu, quando venho treinar a experiência, o Rio Ave estava em primeiro no sub-19. No ano a seguir, eu faço parte do plantel, lutámos para ser campeões, ficámos em terceiro ou em quarto, mas pronto, tens os crónicos vencedores, né? Claro. No ano a seguir, temos uma época fraca em termos de sub-19, que foi o meu ano, lutámos para não descer, mantivemos facilmente, e depois, quando veio a Liga Sub-23, com muitos jogadores que eram da geração dessas gerações de campeões sub-19, que entretanto rodaram em campeonatos de Portugal e tudo mais, e o Rio Ave trouxe-os outra vez numa segunda vida, digamos assim. Perdes contra o Estoril para ser campeão e no ano a seguir estás isoladíssimo para ser campeão, tens o Covid e morres na praia 2 anos seguidos. Pois, esse título, é assim, digam o que disserem, o Rio Ave acabou em primeiro lugar nesse ano, isso nem se justifica. Íamos ser campeões. Era a Íamos pergunta que eu ser. te ia fazer. Tu estavas nessa equipa do Pedro Cunha, que acabou em primeiro por Estava, causa do estava, Covid? estava. Tinha regressado, ou seja, eu sou operado em dezembro, sou operado em dezembro do ano anterior, volto em outubro e ainda joguei para aí 3 ou 4 jogos, porque na altura também depois apanhei o comboio em andamento. E a equipa já é disparada, mas ainda fiz 3 ou 4 joguinhos, não sei precisar, mas joguei ainda. Muito bem. E então, para sexta-feira, queres apostar num resultado? Mete aí um 2-1 para o Sporting. Gols de quem? Quem? Aposto no Ok. Flávio e aposto no Soares. No Soares. Nem Aposto no vai Soares. jogar, caraças. Vai, 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 vai. que o Vai. Giovanni está a não. E do Rio Eh, Ave, quem é que marca do Rio Ave? Marca o Bezerra, que eu gosto desse gajo. muito bem. Olha, eu aposto no 1-1. Bom, Aposto no 1-1 gol do Beleza e do Sporting. Pá, gol do Quaresma. não vai jogar, meu. Não vai? Não, está a Eh, ter jogado o Devast e o último jogo que jogou o Devast e o Bá. eu não acompanho os jogos do Sporting, mas sei que aquele é um Não há central tempo para tudo. ofensivo. Não há tempo para tudo, né? Muito bem. Gonçalo, muito obrigado pelo teu tempo. Obrigado, eu. Pá, desejar uma boa época ao Sporting e que sejam muito felizes no decorrer da época, em todos os jogos, menos amanhã e depois na segunda volta. Olha, vemo-nos na segunda volta se tiveres disponibilidade para mais uma conversa. Pronto, está combinado. Estás convidado a Temos integrar mais, aqui o. temos mais estatísticas na altura. Já que não vais cortar o cabelo comigo, assim falo contigo por outras coisas que também nos agradam. Amanhã para que horas tens vaga? Não tenho. Tem que ver. A gente fala por mensagem. Eu quero. Aí está o homem, depois a Cara. trabalhar. Como tiver devido, hein? Quero cortar o cabelo contigo, é só para daqui a um mês? Então, e não sou vendido, já é uma sorte. Se eu fosse para ver do Sporting, já tinha sido vendido por 30 milhões, já desbarato. Pois é, muito bem. Senhoras e senhoras, imagino. Gonçalo Torres, o homem que tem tanto talento nas mãos como nos pés. Viu? Uh, uh, foi o quem vem lá da jornada 4. Vamos ver como é que corre o jogo. Antes de terminar, pedir-vos só para subscreverem aqui o canal e desejar ao Gonçalo um bom jogo e vamos ver como é que corre. Um abraço, malta. Um abraço, amigo. Tudo bom?